Você já ouviu falar da parábola da grande ceia? Esta grande palavra edificadora, que traz para as nossas vidas um grande exemplo, advém de uma outra parábola, a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, onde o Senhor nos orienta: quando formos convidados para uma festa, para um banquete, não devemos sentar nos primeiros lugares, porque pode ser que venha um outro convidado que o dono da festa, o dono da casa, ache que é mais importante do que nós e nos tire daquele lugar e coloque esse convidado. Isso vai ficar realmente algo muito chato. E então o Senhor diz: quando nós fizermos uma festa, um banquete, não devemos convidar os ricos, os mais importantes da cidade, nem os nossos parentes, nem os nossos vizinhos, mas devemos convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E então receberemos do Senhor uma recompensa, o direito da ressurreição na vida eterna. Por quê? Porque os pobres não têm com que nos pagar, não têm com que nos retribuir. Então a retribuição virá do Senhor. E alguém que estava ali escutando esse ensinamento de Deus disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, o Senhor, quando ouviu ele falar essa expressão, maravilhado, disse: olha, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por excusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por excusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Imagina, aquele homem estava dizendo que não existia coisa melhor do que comer pão no reino de Deus. Então o Senhor está mostrando para ele que ele está convidando o tempo todo pessoas a fazer parte do reino dele, a participar desse banquete na presença dele, nos céus, aleluia. Mas que mesmo ele convidando, tem pessoas que ainda recusam, tem pessoas que ainda rejeitam o convite de Deus, não reconhecem que é uma bênção ser convidado por Deus e participar desta ceia nos céus na presença de Deus. O primeiro se recusou dizendo que ele comprou um campo e precisava viver o campo que ele havia comprado, o campo que ele comprou, que ele podia visitar em um outro dia, em um outro momento, era mais importante do que participar do banquete na presença de Deus. O segundo, semelhantemente, também recusou participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque havia comprado 5 juntas de boi e precisava experimentar aquelas 5 juntas de boi e pediu: olha, me tenha por excusados, eu não posso ir, eu preciso experimentar as minhas 5 juntas de boi. Da mesma forma, ele podia fazer num outro dia, num outro momento. Ele preferiu experimentar aqueles bois que ele havia comprado do que participar da ceia do Senhor. E o terceiro, de igual forma, não agindo diferente dos 2 primeiros, disse: casei e portanto não posso ir. O casamento que pode durar uma vida toda, ele poderia depois usufruir desse casamento, mas dá prioridade a estar nesta ceia, na presença de Deus nos céus. No entanto, rejeitou. E então o Senhor Deus diz que todos aqueles que foram convidados e não participaram da sua ceia, do seu banquete, de maneira nenhuma eles provarão da ceia do Senhor. Ou seja, jamais eles vão ter direito ao prêmio da salvação e da vida eterna, porque eles rejeitaram o convite de salvação representado aqui por esta ceia. Meu amigo, minha amiga, você que ouve a palavra do Senhor, você que é um cidadão, uma cidadã, você precisa entender e você precisa compreender. Deus está fazendo convite, está me chamando, está lhe chamando, está nos chamando para participarmos, para estarmos com Ele nesta grande ceia. Quando chegar a hora desta grande ceia,
Eu já fui convidado, você já foi convidada. Faça-se presente, não abra mão, não considere nada mais importante do que estar participando na mesa do Senhor, comendo o pão no reino de Deus. Nem o campo é mais importante, que a fazenda que foi comprada não é mais importante, os bois que foram adquiridos não são mais importantes, nem mesmo um casamento é mais importante do que comer o pão no reino de Deus. Comer o pão no reino de Deus é algo surreal, é algo que não dá para descrever, porque é algo de muito valor, é algo muito precioso. Não abra mão, Deus está lhe convidando. Aceite o convite de Deus. Shalom Adonai.